Meu nome é Vânia, eu sou da Casa dos Espíritos de Campinas e vim hoje partilhar com vocês mais um Evangelho no Lar. O grupo hoje é formado por mim, o Sérgio e o Fábio. O Sérgio fará a leitura e o Fábio fará os comentários. O capítulo é o 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item Cuidar do Corpo e do Espírito. Vamos então fazer a nossa prece para que sejamos abençoados e acompanhados nesse Evangelho. Peçamos então a Deus e a Jesus muita luz, muita sabedoria, para que possamos bem aproveitar as lições que estão sendo trazidas hoje, para que possamos fazer uma conexão com o alto, com a espiritualidade, para recebermos as bênçãos, os fluidos positivos, as vibrações de amor e de paz trazidas a todos nós. Que possamos, então, usufruir desse momento com calma, com muito empenho nos nossos corações, para assimilar aquilo que está sendo dito, que está sendo ensinado, que foi trazido pelo Mestre Jesus em nosso benefício e para o nosso aprimoramento. Que assim seja. Olá, meus amigos. Como a Vânia comentou anteriormente, a mensagem de hoje, a leitura, será do capítulo 17, Sede Perfeitos, no item Cuidar do Corpo e do Espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: os dos ascetas, que têm por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender à lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos, e mais caritativos
para com vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de tornardes dócil à vontade de Deus. E o único que alcançardes a perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Pois bem, meus amigos, essa é a leitura de hoje do nosso Evangelho. Então vejamos bem, o Espírito é que vivifica o corpo, ele que dá vida ao corpo, correto? E no corpo, ele precisa do corpo para se manifestar. É através do corpo que ele se manifesta no planeta. Então, existe uma interdependência entre corpo e espírito, né? A gente sabe, através do espiritismo, que é o perispírito quem modela o corpo. E na mensagem ele ensina que o livre-arbítrio é quem mantém, quem conduz o corpo. E ele ensina o seguinte, que a questão não é castigar o corpo, é educar, é buscar o equilíbrio, uma vez que um influencia o outro, né? Cuidando do corpo, a gente vai, como se diz, a gente pode ensinar, a gente pode aperfeiçoar o espírito através do corpo, né? Trabalhando-se de fora para dentro. Agora, na mensagem ele diz, e também a gente conhece isso através do espiritismo, através da literatura espírita, que o corpo limita o espírito, e limita muito. Então, quanto mais o corpo for saudável, menor será essa limitação. Então, o espírito vai ter mais liberdade de ação, né? Com menos limitações. Um outro ponto importante que a gente pode raciocinar. O corpo tem um tempo pré-determinado sobre a Terra, não é? A nossa encarnação já tem uma pré-programação. Então, a gente não cuidar adequadamente do corpo pode significar a gente partir antes da hora. E partir antes da hora é deixar coisa por fazer. Isso não é recomendável, né? Deixar coisa para trás sem fazer. No dia a dia isso pode nos trazer problema, que dirá em uma programação de uma vida toda, né? E, por último, e muito importante, ele cita que o corpo é o instrumento do espírito. Então, irmãos, podemos imaginar um lenhador que não tenha um bom instrumento, um bom machado, ele não vai ter sucesso na sua empreita. Vamos imaginar um músico. Como seria um pianista sem um bom instrumento? Como seria um violinista sem um bom instrumento? Portanto, o corpo, sendo um instrumento do espírito, ele precisa estar muito bem cuidado para que o espírito possa desempenhar o seu papel adequadamente. Muita paz. E agora, depois então dessa reflexão feita a respeito dessa passagem do Evangelho, vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado, de progresso para o nosso espírito, que possamos utilizar dessas lições para as ações do dia a dia, para o relacionamento que temos com os nossos familiares, com os nossos amigos, e em especial para a nossa reflexão e para o nosso autoconhecimento. Agradecemos a todos os nossos amigos da esfera espiritual que com certeza nos acompanham nesse momento e que tanto trabalham, tanto torcem para que nosso aprendizado seja efetivo, constante e com o amor de Jesus no coração. Que assim seja, fiquem todos na paz de Jesus.